voltamos a falar do caso Master. Minha gente, aquela decisão de ontem do ministro André Mendonça, que nós exploramos bastante aqui no Conexão do Supremo, cita a existência de 4 núcleos para a construção da fraude do Banco Master. E a gente separou aqui algumas imagens para aprofundarmos um pouquinho mais essa discussão. No centro do esquema, claro, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso ontem, hoje de manhã transferido para uma penitenciária no Vale do Paraíba, em São Paulo. O primeiro núcleo é o financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema de bancos no país. Nele estão Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, também preso ontem e transferido hoje de manhã também com Daniel Vorcaro para esse presídio lá em Potim. Ficou bastante claro ontem, mais claro ainda, porque essa já era uma informação conhecida, que Fabiano Zettel era o operador, era o braço direito de Daniel Vorcaro. Então a gente está falando aqui desse núcleo financeiro que estruturou fraudes contra o sistema bancário, o sistema financeiro. Vamos para um outro núcleo, tão importante quanto, que possibilitava que muita coisa do primeiro núcleo acontecesse, que era a corrupção institucional. Responsável por cooptar, por exemplo, servidores públicos importantes do Banco Central. A Miriam citou alguns deles agora aqui, né? A operação de ontem revelou o suposto papel, a gente diz suposto porque é uma denúncia ainda, né? Ele não foi julgado, enfim, mas um papel relevante que seria exercido por Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Supervisão, o próprio nome diz, né? Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central era quem tinha de supervisionar, por óbvio, o funcionamento dos bancos e, segundo a denúncia, trabalhava para quem ele deveria supervisionar e não para quem supervisionava. Bellini Santana, ex-chefe desse mesmo departamento. A Polícia Federal diz que os dois atuavam, como eu disse, em favor do Master e não era de graça. Há indícios de recebimento de vantagens indevidas. Os servidores tinham, inclusive, um grupo de mensagens com o Vorcaro, vejam só. Mendonça determinou que eles sejam monitorados por tornozeleira eletrônica. Vamos para um outro núcleo agora, dessa holding do crime. O terceiro núcleo seria responsável pela ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro por meio de empresas. Os alvos de ontem foram Leonardo Palhares e Ana Cláudia Queiroz de Paiva. O Leonardo é administrador da empresa que seria usada para simular um contrato de consultoria para pagar o Bellini Santana, aquele servidor do Banco Central que a gente mostrou na página anterior. Já a Ana Cláudia teria a função de operacionalizar o fluxo financeiro do grupo. O ministro Mendonça também determinou que eles sejam, tanto o Leonardo quanto a Ana Cláudia, monitorados por tornozeleira eletrônica. E aí a gente vai para aquele núcleo que pregava, inclusive, a possibilidade de utilização de violência física, né, contra supostos adversários. Intimidação e obstrução de justiça. Esse é o quarto núcleo. Responsável por monitorar adversário, monitorar jornalista, monitorar a autoridade. A gente falou aqui de 2 casos ontem, né? Tinha o caso do Lauro Jardim, que eles diziam que iam quebrar o dente, que é simular um assalto para quebrar os dentes do Lauro Jardim, e moer. Essa é a expressão que o Vorcaro usa, né? Moer uma ex-funcionária que o estaria ameaçando, a razão não ficou muito clara ali. Depois a gente conseguiu confirmar que é uma empregada doméstica do Vorcaro, né? Eles falam, inclusive, em levantar o endereço dessa funcionária, né? Bom, tem o Luiz Felipe Mourão, que é o sicário, que faria uma espécie de coordenação operacional do grupo, que eles chamavam de A Turma, foi esse que atentou contra a própria vida ontem na sede da PF lá em BH, a gente estava mostrando o caso agora, a Bárbara conversando com a Miriam, e o policial federal aposentado Marilson Roseno. Então, era assim que funcionava essa holding do crime, organizada por aquilo que convencionou se chamar de uma máfia quase que institucionalizada, né? Bom, sobre a operação de ontem, a assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro disse que ele jamais teve intenção de intimidar jornalistas e que as mensagens que falam em quebrar dente, em simular assalto, foram tiradas de contexto e que ele jamais determinou agressões ou qualquer espécie de violência. Também que a defesa pediu acesso aos elementos que fundamentaram a prisão e que Vorcaro segue à disposição das autoridades colaborando com as investigações. A defesa de Fabiano Zettel diz que ele está à disposição das autoridades.
nós não conseguimos contato com outros alvos da investigação. Bárbara. É isso, Colombo. A gente segue nesse assunto porque a coluna de hoje da Miriam Leitão, no jornal o Globo, destaca justamente a gravidade do caso Master. A Miriam escreve que outros bancos já quebraram no Brasil, mas nenhum deles arrastou o país para desdobramentos tão tenebrosos. Miriam, uma fonte, inclusive, ouvida por você, fala da semelhança do grupo de Vorcaro com o método da máfia, mas eu também queria puxar pela sua memória, que é incrível nesse sentido, de quantos bancos quebraram, né? E bancos muitas vezes maiores do que o Master, mas evidentemente os estragos não foram tão alastrados assim. Eu acho importante isso para que as pessoas tenham noção. Eu tenho 50 anos de jornalismo econômico, então eu vi tudo o que aconteceu. Em 90, nos anos 90, logo depois do Plano Real, né? Quem se lembra, quem é da minha faixa etária se lembra, quem não se lembra já estudou, porque já virou estudo. A crise bancária após Plano Real, porque eles viviam da inflação, a inflação acabou, diminuiu drasticamente, a hiperinflação acabou. Então, quebraram, dos 10 bancos maiores, 7 ou quebraram, ou eram bancos públicos que foram salvos de alguma forma, ou vendidos, ou fechados, né? Então, assim, o Nacional quebrou. E o Nacional, o Bamerindos e o Banco Econômico. Só para situar um pouco, para vocês acompanharem, o Econômico era um banco de um grupo político, ligado a um grupo político, que era do Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, que sustentava o governo Fernando Henrique. E mesmo assim, a ordem do governo foi fechar o banco. O Nacional, uma das acionistas, era a então nora do presidente Fernando Henrique. E a ordem foi fechar o banco. O Bamerindos era de um dos financiadores da campanha de Fernando Henrique e ministro Fernando Henrique. Naquela época, o financiamento privado era legal. E mesmo assim, a ordem foi fechar o banco. E nenhum desses casos, foram 40 instituições, pequenas, médias, e dessas grandes, como eu disse, 7 dos 10 maiores, nunca houve um capítulo policial dessa forma que a gente está vendo, né? Então, isso mostra que essa é uma distorção completa, não é um banco que fez ilegalidades e irregularidades, eram criminosos que tiveram um banco. Então, essa é que é a diferença, né? Então, uma reflexão que eu posso fazer é sobre isso. Eu espanto diante disso e a gente tem que continuar acompanhando, porque haverá novos desdobramentos, certamente, desse grande crime e desses métodos que a gente ficou sabendo ontem, métodos de máfia que eles adotavam, que Daniel Vorcaro adotava. Ele tem muito a explicar nessa prisão agora e nos interrogatórios a que ele será submetido, Bárbara.